Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje com certeza fantástica mesmo, porque estaremos abordando um conjunto de textos seminais da história do esoterismo ocidental, que é o Corpus Hermeticum. Quem já não ouviu falar das leis herméticas, do hermetismo, Hermes Trismegisto, todo esse arcabouço de conhecimento que vem fecundando principalmente o esoterismo ocidental. Antes de abordar esse tema, você vai se inscrever no canal, acionar o sininho, né, deixar o seu joinha de confiança e escreve aí se você já teve alguma leitura com relação aos famosos textos herméticos. Isso é muito importante para a gente. O canal Realidade Fantástica lança, com exclusividade no Brasil, o curso Blavatsky para leigos. Totalmente online, nele você conhecerá, de forma simples e didática, por meio de 10 aulas, os principais ensinamentos de Blavatsky e a verdadeira biografia mística desta que é considerada uma das maiores figuras da história do esoterismo. O curso oferece ainda vivências práticas que possibilitam integrar este conhecimento privilegiado. Aproveite o preço especial de lançamento e conheça o curso por meio do link na descrição deste vídeo. E seja bem-vindo a uma fascinante descoberta. Mas para abordar esse tema tão importante, só poderia ser uma pessoa ilustre, uma pessoa especial, e nós temos muita honra de receber aqui, para falar do Corpus Hermeticum, do Hermes Trismegistus, o nosso querido amigo Américo Sommermann, que é graduado e pós-graduado em filosofia, mestre em ciências da educação, doutor em difusão do conhecimento. Ele é editor, ele é proprietário da editora Polar, que vem fazendo um trabalho maravilhoso de resgate das grandes obras do esoterismo, né? Ele é co-criador do Centro de Educação Transdisciplinar. Ele é o primeiro editor e tradutor brasileiro de Jacob Boehme, ou Jacob Boehme, né? Esse grande metafísico alemão do século XVII. É o primeiro editor e tradutor brasileiro dos tratados de Plotino, neoplatônico do século III. É o primeiro editor brasileiro de uma compilação do Sefer HaZohar, que é uma obra fantástica da mística judaica, e tradutor e editor do Corpus Hermético, né, obra clássica do século II. Então é com muita honra que a gente recebe o Américo para conversar um pouquinho aqui sobre o Corpus Hermético. Tudo bem com você, Américo? Tudo bem, Jamil, graças a Deus. Obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite. E vamos começar a nossa conversa sobre um tema que é tão importante para a cultura do Ocidente e para a alta espiritualidade do Ocidente. Antes eu gostaria de começar te questionando, Américo, sobre essa figura, né, de Hermes Trismegistus, que não se sabe se trata de uma pessoa histórica, de um arquétipo, de um símbolo, de um sincretismo egípcio-grego. Então, pelas tuas pesquisas, quem é Hermes Trismegistus? Ou quem foi? Essa é uma pergunta muito boa, Jamil, porque ela tem vários níveis de resposta, né? Uma das respostas que fez parte da minha pesquisa para edição, né, dessa publicação pela editora Polar do Corpus Hermético, a gente vai voltar a falar sobre essa publicação, foi entender melhor quem é esse personagem notável, né, Hermes Trismegisto. E eu descobri, né, que não é, claro, só uma descoberta minha, mas de muitos outros, uma dimensão de resposta a essa pergunta que muitos de nós fazemos, né, até que ponto foi uma pessoa histórica, né, existiu esse homem extraordinário, que foi Hermes Trismegisto, ou é uma figura simbólica, ou é um grau iniciático, né? E naquilo que eu encontrei é um pouco tudo isso, né? Começando pela última
acepção desse qualificativo, né, ou desse nome, Hermes Trismegisto. O que é interessante é que no Egito Antigo, mas não só no Egito Antigo, mas ao longo de toda a existência dessa alta civilização, né, que foi a civilização egípcia, os sacerdotes egípcios, sempre que eles eram inspirados a acrescentar ensinamentos revelados, eles assinavam esses textos com o nome Tot, né? Então, nunca era uma autoria assinada pelo sacerdote como tal, pelo nome daquele sacerdote, porque ele se considerava apenas um portador da sabedoria divina, que era sempre transmitida por esse escriba divino, que é Tot, no mito egípcio, que é o primeiro ministro da autoridade suprema, Amon-Ra, Amon-Re, né? E é o autor de todas as obras sagradas egípcias, Tot. Tot é, a partir do século IV a.C., quando Alexandre o Grande chega ao Egito para libertar o Egito do domínio persa, há uma interação profunda entre a cultura grega e a cultura egípcia, e a partir daquele momento, aquilo que era a função de Tot passa a ser a função do seu análogo grego, mas com algumas ampliações da definição de Hermes na cultura grega, que é, então, Hermes, que é, de algum modo, a função correspondente a Tot no mito grego, acrescenta-se ao personagem Hermes esse qualificativo de Trismegisto, 3 vezes muito grande, né? Alçando esse Hermes grego a um estatuto semelhante ao do Tot egípcio, né? Então, há uma dimensão do Hermes Trismegisto que é uma dimensão iniciática e uma função de transmissão da sabedoria perene, né? A partir de então, para dentro da cultura grega, que estava então presente no Egito daquele momento, a partir do século IV e III a.C., era uma maneira de retransmitir para fora do Egito a sabedoria magnífica daquela civilização, que sabia já naquele momento, os seus sacerdotes, que aquela civilização estava chegando ao seu fim. Então, para que os tesouros dos quais essa civilização egípcia era depositária não se perdessem, ou pelo menos não se perdessem totalmente, foram transmitidos a partir desse nome, então, venerável, o análogo ao Tot egípcio, Hermes Trismegisto. Ao mesmo tempo, há, sem dúvida, a existência de um personagem também histórico, muito antigo, que, na recepção da tradição hermética pela cultura árabe-muçulmana, esse personagem corresponde a Idris, que é Enoque, né? Então, há uma relação entre Hermes Trismegisto, uma relação possível entre Hermes, o primeiro Hermes Trismegisto, com o profeta Enoque, que, segundo a tradição judaica, ele se transforma pela sua realização espiritual máxima,
ele, no final da sua estada na realidade corporal, ele é elevado ao céu e assume a função de Metatron, né? Que é o escriba divino, é o mesmo estatuto do Thoth, né? Dessa divindade egípcia, e é o primeiro-ministro de Deus na tradição judaica também, que é o arcanjo da face, o arcanjo supremo, né? Então, já me respondendo de alguns modos, né, em algumas dimensões, essa tua pergunta que é importante, e teria ainda uma outra dimensão que se complementa a essas outras duas, mas especialmente a primeira, que é a corrente da tradição hermética, que é viva até hoje, né? Muitos dos seus mais importantes representantes, eles receberam o nome iniciático de filhos de Hermes, né? Proclo, grande filósofo neoplatônico, que eu publiquei no ano 2020, uma primeira obra em português, a Teologia de Platão, sobre a Teologia de Platão do Proclo. Proclo diz que em sonhos ele recebeu a revelação de que ele era um dos elos da tradição hermética, né? Ele era um dos filhos de Hermes. Então, um dos filhos de Hermes é também um trismegisto potencial, né? No caso, por exemplo, do Proclo, depois, mais tarde, por exemplo, Paracelso, né? Para pegar apenas dois nomes muito importantes, são almas encarnadas que recuperaram essa realização espiritual de retransmissores da sabedoria perene, então receptores dessas altas revelações e que eram dessa corrente iniciática da tradição hermética, né? Então, com isso a gente vê como é complexa a resposta, ao mesmo tempo ela permite que a gente compreenda de uma maneira bastante ampla, né? Não restrita só a um personagem antigo, mas como essa revelação que é trazida por uma alma importantíssima na história da humanidade, como foi Idris Enoch, Hermes Trismegisto, ela abre uma via de transmissão que não se interrompe até hoje. Então, e há várias almas que recuperam e acrescentam informações a essa grande corrente, né, da sabedoria perene. Olha, Américo, você sabe que é a primeira vez que eu ouço uma explicação tão rica a respeito de Hermes Trismegistus, né? E mostrando que ela comporta, né, ela é multifacetada, ela comporta multinível, né? Vários níveis de compreensão, e um não exclui o outro, né? Esse que é o interessante, um não exclui o outro. Provavelmente todas são verdadeiras, né? Sim, como você falou em filosofia perene, e antes da gente entrar propriamente no corpus hermético, gostaria que você explicasse, né, o que é essa filosofia perene, que veio a ser tão, digamos que, declamada por pessoas como René Guénon e outros, né, mais modernamente, a prisca teologia, e o papel do Egito como transmissor ou como agente, como incubador disso. A filosofia ou sabedoria perene é esse conhecimento que parte de uma revelação primordial e atravessa as culturas do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. Esse conhecimento divino revelado que se transmite ao longo de toda a história humana, né? Assumindo formas diferentes, nomes diferentes, mas para revelar um mesmo corpo de conhecimento
para toda a humanidade, para que ninguém fique fora da possibilidade de ter acesso a essa revelação primordial, essa revelação primeira. Claro que ela vai sendo retransmitida quando há perdas, né? Como a gente, né, vê ao longo da história. No Egito isso ocorre de uma maneira extraordinária, porque toda a cultura egípcia ela estava organizada para a completude total do caminho da realização espiritual. Toda a sociedade, né, toda ela girava em torno dessa sabedoria perene e da ciência sagrada que está dentro da sabedoria perene, da sabedoria ininterrupta. E como toda a sociedade se organizava para isso, e com um conhecimento completo da realização espiritual, do caminho da realização espiritual, muitas pessoas dentro da cultura egípcia realizavam o caminho completo, era algo quase natural. E isso mantinha aquela civilização num patamar muito elevado, né, de acesso a esse conhecimento e de maneira muito ampla, né, desenvolvendo as diferentes ciências sagradas dentro da ciência sagrada em geral, né? Então, a ciência da alquimia, a ciência sagrada da alquimia, da medicina, da construção dos templos e de todas as construções dentro de uma arquitetura sagrada, e tantas outras, né, da teurgia e de outras ciências sagradas que eles tinham os conhecimentos de uma maneira praticamente impecável, né? Isso, ao longo do tempo, raramente se repetiu, né? Chegando àquilo que nós temos hoje, né, no momento que é o contrário. Esses conhecimentos, que são os conhecimentos mais rigorosos, né, é a ciência mais fundamental, mais importante para a humanidade. Esses conhecimentos são considerados não conhecimentos pela cultura dominante, né? Então, nós estamos numa cultura que se acha superior às culturas anteriores e, na verdade, é uma cultura muito inferior na maioria dos aspectos. Ela é superior apenas em algumas áreas da tecnologia, mas também isso é bem relativo, porque culturas antigas, como a egípcia e outras, tiveram mesmo tecnologias que eram muito próximas e em alguns campos superiores a essa ciência moderna, que é tão admirada por tanta gente e que está levando a sociedade contemporânea a um impasse brutal, né, e um perigo de extinção muito, muito próximo de nós agora, né? Não só por uma questão da tecnologia das armas, né, da guerra, mas atravessando fronteiras que permite a alteração do código genético, gerando uma subhumanidade, né? Porque eles imaginam que vão criar um transhumano, né? Mas o transhumano ele está na sabedoria perene, ele está na ciência sagrada, ele não está na tecnologia da ciência contemporânea. Os textos do corpus hermético, né? Alguns historiadores falam que eles são de data mais recente, outros dizem não, é possível que eles tenham sido elaborados mesmo na época egípcia. Gostaria que você localizasse historicamente esses textos e falasse um pouquinho, se é que é possível, né, no que eles consistem. Dessa uma resumidinha para a gente. Perfeito, Janô. Esses textos, eles inicialmente são 14 tratados em forma de diálogo. Aqui são mais de 14, né? Mas o manuscrito que foi encontrado no século XV por um monge em busca de manuscritos da cultura grega, sob o pedido do Cosme de Médici, né? Esse monge ele encontra esse manuscrito
que contém esses 14 tratados em forma de diálogo, que foram reunidos no século XI por um grande filósofo neoplatônico chamado Miguel Psello, um monge bizantino, um teólogo e filósofo neoplatônico, e esse monge encontra um dos manuscritos contendo esses 14 tratados, escritos em grego, e que remontam aos séculos I, II e III depois de Cristo. Né? Esses tratados, existe de fato, Júnior, uma polêmica no mundo acadêmico, se esses tratados eles foram escritos por egípcios, e se eles são de fato parte da tradição egípcia, ou se eles são textos escritos naquela época por gregos e que, para atribuir uma importância àquilo que eles escreveram, eles deram a autoria a Hermes Trismegisto, né? A questão é que a própria tradição hermética, os próprios textos do corpus hermético, eles mesmo dizem, né, há passagens aqui no corpus em que há essa reflexão de que traduzir para o grego aquilo que estava na língua egípcia, toda ela hierática, simbólica, né, e que, de fato, era a perda na tradução para o grego era um risco que não se sabia até um certo momento se deveria ou não correr, né? Provavelmente, durante algumas gerações, os sacerdotes egípcios devem ter avaliado se deveria se correr esse risco, até o momento que eles decidiram que sim, era preciso transmitir pelo menos uma parte desse conhecimento da tradição egípcia para o grego, para que esse conhecimento não se perdesse, né? Com isso, esses sacerdotes que já viviam num contexto de uma cultura grega presente no Egito, com a chegada desde o século IV de Alexandre o Grande, depois dos reis sacerdotes que eram gregos, os Ptolomeus, então a elite intelectual egípcia, ela aprendeu grego e ela, pelo contato com a cultura grega presente, especialmente na cidade de Alexandria, que fica no extremo norte do Egito, teve um contato também com a filosofia grega, então com a filosofia platônica, a filosofia aristotélica, e eles então usaram alguns conceitos, esses sacerdotes egípcios, para transpor o conhecimento iniciático egípcio para dentro da cultura grega, e por isso, como há conceitos da filosofia grega dentro do corpus hermético, como o conceito de nous, psique, né, o bem, o uno, Deus, são conceitos da filosofia platônica, especialmente neoplatônica. Alguns acadêmicos, eles supõem, e alguns afirmam, que é um conjunto de textos que foi elaborado por gregos que queriam dar uma autoridade à sabedoria egípcia, às suas próprias reflexões, né? Mas isso não é sustentável, né? Essa afirmação é semelhante à afirmação de que a autoria do Zohar é do Rabino Moisés de Leon. O Rabino Moisés de Leon, no século XIII, ele também é autorizado pela Academia Rabínica de Toledo a também colocar por escrito o que era uma tradição oral, como grande parte da tradição egípcia era oral. Uma pequena parte foi colocada nas paredes das pirâmides, nos sarcófagos dos grandes faraós, e
também em alguns papiros, né, que depois se transformaram em publicações posteriores, mas grande parte do conhecimento era oral até o momento que se viu, os sacerdotes egípcios perceberam que a tradição egípcia podia se perder, que provavelmente o ciclo da cultura egípcia se encerraria. Os rabinos também cabalistas viram que havia o risco de perder a tradição oral, então era preciso transmitir essa tradição por escrito. Coisas semelhantes aconteceram com a tradição tupi-guarani, que só foi transmitida de maneira escrita a partir da década de 1950 por um conselho de pajés no Paraguai, que também autorizaram pela primeira vez a tradição oral a ser colocada por escrito. A mesma coisa aconteceu na Nigéria. O Ifá, a sabedoria perene, né, da tradição iorubá, também só foi colocada por escrito no século XX, porque também pela preocupação dos sacerdotes de que esse conhecimento imemorial se perdesse, né? Então, por isso a gente pode afirmar de que sim, é a tradição egípcia, uma parte, não é toda ela, porque nem tudo pode ser colocado por escrito, e ainda mais um conhecimento tão imenso como aquele que estava no Egito Antigo. Antes de entrar na outra parte da tua pergunta, né, sobre o conteúdo do corpus hermético, uma coisa que é bem interessante, que é uma descoberta minha mais recente, é que uma grande parte da tradição egípcia ela foi transmitida para a África subsaariana, né? Olha só. Para as culturas africanas dos países que na época não havia os países, havia as nações das grandes culturas da África, né? Agora, nas regiões da Nigéria, do Togo, do Benin, da Costa do Marfim, especialmente da África Equatorial, né? Isso é um tema também que eu estou aprofundando para entender melhor como essa transmissão se deu para a África subsaariana. Então, grande parte da tradição egípcia está viva lá, até hoje, né? Isso, infelizmente, a cultura dominante impede que nós saibamos, porque se a cultura dominante permitir, nós vamos olhar a África com outros olhos, não com um olhar de desvalorização, mas com um olhar de valorização, que nós precisamos olhar. É a mesma estratégia que a cultura dominante tem, desvalorizando as altas culturas espirituais, como a cultura egípcia, a tradição hermética, a Kabbalah, o neoplatonismo, né, toda a tradição esotérica e a mística no sentido mais nobre do conceito de mística, né? Então a cultura acadêmica acha tudo isso bobagem, né? Você sabe que eu ia reservar para, eu não resisto, né, comentar. Eu ia reservar para falar mais para o final, mas eu também sou filho da academia. Eu creio que você é a mesma coisa, e a gente sofre muito porque eles são fecundados por um paradigma kantiano, né, que é muito materialista e que se exige provas documentais e visíveis a todo momento. Então, não, Egito, esse Egito sagrado, iniciático, é coisa da egiptomania do século XVIII, do século XIX, corpus hermético, não, isso aí é recente, isso aí eles quiseram dar uma autoridade. Então, é muito difícil, né, e na minha visão, o estrago que esse academicismo moderno, materialista, vamos dizer assim, causa para esses estudos sagrados e para a humanidade é muito grande. É muito grande, Jamil. Sempre com algumas honrosas exceções, né, que no mundo acadêmico conseguiram furar essa bolha, esse paradigma dominante, que é materialista, é racionalista, ou estritamente materialista, né? E aí sim a gente pode ver algumas riquezas de grandes acadêmicos, como o R. Corbin, ou o próprio Gershom Scholem na Kabbalah, embora não tenha a mesma estatura espiritual, claro, mas, enfim, aí algumas pessoas que conseguiram, mesmo Mircea Eliade, né, nas ciências da religião, um grande historiador das religiões, e que era um homem também da via interior, que não cindiu a sua reflexão e sua pesquisa acadêmica com a sua realidade, a sua busca espiritual autêntica, né? Então, há esses heróis, né?
dentro do mundo acadêmico, e a gente então agradece que essas pessoas tiveram essa fibra ali, esse chamado também, porque também é um chamado, né? É uma missão que cabe a alguns de nós não têm essa missão, para alguns de nós a nossa missão é outra, né? Não necessariamente totalmente dentro do mundo acadêmico, às vezes na interface, como é um pouco o teu caso e o meu, né? E entrando no conteúdo do corpus hermético, até para dar um contexto pessoal à resposta, Jamil, talvez isso dê também para o nosso ouvinte, né, o espectador, talvez uma coisa um pouco mais viva. Eu, na minha juventude, eu tive esse despertar de um chamado para o sentido profundo da vida humana. Esse sentido materialista acabou não dando conta para mim, a partir dos meus 18, 19 anos, o que ocorre para muitos, né? E provavelmente muitos dos nossos amigos que vão acompanhar essa nossa conversa tiveram uma experiência semelhante à minha, né? Ela não tem nada assim de muito especial. E eu soube da Cabala. Então, comecei a busca da leitura dos textos. Eu encontrei uma edição do Zohar em francês. Comecei a leitura. Como eu não tinha as chaves, né, dos termos técnicos da Kabbalah, eu intuí que aquilo ali tinha respostas que eu buscava, mas elas estavam fechadas com as chaves primeiro do aramaico e do hebraico, e depois pelo aparato de conceitos, né, das gerações dos rabinos que foram retransmitindo essa sabedoria perene dentro do corpus da tradição judaica, né. Aí, em seguida, eu encontrei o Jacob Boehme, né, o grande visionário alemão do século XVII. E aí, como o Jacob Boehme, ele usa uma terminologia toda ela revelada, então ele se apoia na descrição da realidade visível para subir a realidade espiritual e depois as realidades puramente metafísicas, né? Ali sim eu pude penetrar nos mistérios através do Jacob Boehme. Aí depois do Jacob Boehme eu pude compreender a Cabala. E depois que eu compreendi Jacob Boehme e a Cabala e eu comecei a ver a unidade do conhecimento nas diferentes culturas, eu vi que então todas as grandes tradições espirituais estavam falando da mesma coisa, apenas com nomes diferentes, né, mas a estrutura era a mesma. Aí eu fui ler o Corpus Hermético, porque o Corpus Hermético é outro texto muito importante, né? Eu sabia ler nas minhas leituras, né, Jamil? A gente vai encontrando, né? Com certeza foi também algo semelhante para você. Quando eu li o Corpus Hermético, eu também, nossa, mas é o mesmo conhecimento, claro, com suas cores. Aí sim, eu vi, putz, então o Corpus Hermético também é um tesouro, que também vem dessa sabedoria original, primordial, é uma revelação da tradição primordial, da tradição polar, né, desse conhecimento único, né, que ganhou essas roupagens diversas ao longo das culturas e do tempo, e primeiro pelo próprio tratado que funda a tradição hermética, que é o primeiro tratado do Corpus Hermético, que é chamado Poimandres. Esse tratado é um diálogo entre Poimandres, né, que algumas traduções imaginavam que era uma palavra grega, então pastor de homens, se traduziu com essa aproximação ao grego, mas que pesquisas mais recentes afirmam que não, é Poimandre, que a tradução seria a inteligência ou conhecimento da autoridade suprema, que é Re. Re ou Ra é a luz divina. A luz divina, que no cristianismo é o Deus Filho, né? Que é Re na tradição egípcia, que é a emanação de Amon. Amon é, na tradição cristã, Deus Pai. É o fundamento, e na Kabbalah é
Keter, é a coroa da criação, é o eu sou o que sou, é Amon. Né? Então, a inteligência que emana de Amon-Re é que transmite a Hermes, e aí a gente volta a essa questão de Hermes nessas diferentes dimensões possíveis desse mistério que está contido nessa, vamos dizer, dessa nomeação Hermes, né? Desse mensageiro de Deus, mensageiro dos deuses, escriba. Ele recebe e ele transmite, ele escreve, né? Ele recebe a revelação, e essa revelação, qual é a revelação? O Poimandres, ele é algo análogo ao livro do Gênesis, da Cabala, o livro do Gênesis do Antigo Testamento. Então, ele vai descrever o processo cosmogônico, como os mundos são criados, né? Depois ele também descreve a criação do antropos, do ser humano primordial, análogo, de algum modo, ao Adam Kadmon da Cabala, e como esse Adão, esse ser humano primordial, que é um ser espiritual de primeira grandeza, que é nosso antepassado, né, nosso ancestral, ele cai nas águas do mundo astral, ele vê a sua beleza imensa refletida nessas águas, e ele cai no sono, ele é impregnado pelas forças da dualidade dos mundos de baixo, né, como todas as culturas falam, né? Ele é separado, então, na tradição egípcia e no corpus hermético, em 7 governadores, né, que vão se apaixonando por esse antropos, esse ser humano andrógeno primordial, puramente espiritual. Ele desce, vai descendo através dos mundos, e então gerando, no final, a humanidade terrestre que somos nós, né? A humanidade que habita nesse corpo da matéria densa, né? Então, o corpus hermético, ele descreve tanto o caminho da descida, como Deus, Amon-Re, criou os mundos, como esses 7 governadores, que a gente pode dizer que são as 7 sefirás da Cabala, são os 7 espíritos, fonte do Jacob Boehme. Enfim, cada grande tradição vai descrever essas 7 forças divinas, né, com nomes específicos, mas engraçado, até a própria Índia, você vai ver com Blavatsky os 7 Kumaras, os 7 Dhyana-Chohans, e vai... É a mesma coisa mudando os rótulos, né? É a mesma coisa mudando os rótulos. E eu fui também, quando eu li isso lá atrás, mas trazendo para, né, o que contém o corpus hermético, eu vi essa descrição que era a mesma, então definindo também os mesmos 4 mundos, né, o mundo divino, das ideias, das essências. Antes do mundo divino, há a realidade divina em si mesma, né? Isso tem uma série de mistérios, né, que estão além do ser, né? Mas aí o mundo divino, depois o mundo espiritual, o mundo astral e o mundo físico, né? Esse é o esquema fundamental que eu tinha encontrado na Cabala e em Jacob Boehme, e esse é o mapa que resolve dá um monte de problemas, né, do conhecimento, e corrige um monte de bobagens, né, especialmente dessa bobajada contemporânea, desse reducionismo, né, e ajuda a entender quais são os diferentes níveis da alma e os diferentes níveis do universo, né, e depois o caminho do retorno, né, porque aí Hermes, que recebe essa revelação, ele retransmite. Então, ele retransmite a teogonia e a cosmogonia, quer dizer, como Deus se auto-revela e depois cria os mundos, como cria o ser humano na sua natureza perfeita, e como essa natureza perfeita, imortal, ela acaba morrendo, mas não morre, porque a alma é imortal, né? Ela apenas desce a um corpo que é mortal,
mas é uma centelha divina que desce a esse corpo mortal, e só que aí o Hermes o tempo todo conversando com seu filho Tat, ou com alguns discípulos, especialmente com Asclépio, explica o caminho do retorno, que se dá em 3 grandes etapas. A primeira etapa é o conhecer-se a si mesmo, né? Também clássico. Se esse conhecimento de si ele é bem-sucedido, e para ser bem-sucedido é uma via de purificação, né? Conhecer as suas sombras, porque são essas 7 potências, que são os 7 centros sutis, que, como o ser humano, ele cai nesse corpo físico, e normalmente ele se identifica com o corpo e com a sua personalidade. Essas 7 potências que são, então, elas estão aprisionadas e entrevadas nos nossos 7 centros sutis. Quando há esse início do autoconhecimento, se percebe, né, vamos dizer, o caminhante do retorno à realidade divina, ele percebe, então, a escuridão do seu corpo. Ele sofre, evidentemente, quando percebe que ele está nas trevas. Quando ele percebe que ele está nas trevas, ele começa, então, a conhecer-se. Ele deseja, então, a luz que está oculta nele. E, então, a segunda etapa é se ele realiza essa alquimia interior, que é um longo processo purgativo de purificação, ele conhece a Deus. É a segunda etapa. Quando ele conhece a Deus, né, ele passa as 7 potências e entra na 8ª esfera, diz o corpus hermético. Então ele vai ali, então, ter todo um outro trabalho de uma alquimia interior para que ele possa subir à 9ª esfera. Então ele conhece a Deus, ele primeiro se conhece, começa a se conhecer, se purifica, para poder entrar na segunda etapa, que é aquela em que ele conhece a Deus, a via iluminativa. Se ele completa, e depois a via iluminativa, ele começa a ter acesso ao conhecimento metafísico, a compreensão mesmo da alquimia interior, ele vai avançando nesse conhecimento dos mistérios divinos, até que ele se une a Deus, que é a terceira etapa. Isso fala o corpus hermético, para construir, então, esse corpo indestrutível final, que é a divinização da pessoa, né? Esse seria a recuperação do corpo glorioso, que a tradição martinista se refere? É a recuperação do corpo glorioso, exatamente, né? Que é a pedra filosofal, que tem várias etapas também, por isso é um caminho longo, né? Mas o que é importante é que há o caminho. Existe esse caminho, é conhecido, foi praticado, é praticado e é realizado hoje. Então, por isso, né, Jamil, é muito importante que nossos amigos que estão acompanhando eles saibam que, sim, no Oriente tem pessoas que fizeram o caminho, tem mais do que aqui, é verdade. Né? Na Índia, eu fui para a Índia, né? Tem mais gente que faz o caminho? Claro que tem muito mais, né? Cada bairro tem um ser que realizou o caminho total lá na Índia, né? Por quê? Mas é porque a cultura toda estava ainda voltada para isso. Voltada para isso. Se a nossa cultura tivesse também toda voltada para a realização espiritual, se a gente não tivesse jogado fora esses tesouros, e a sociedade do Ocidente moderno e contemporâneo jogou fora, nós teríamos também pessoas que fizeram o caminho total em cada bairro. Né? Porque esse é o caminho que todos têm que fazer, não tem que ser uma pessoa especial, não. É você que está nos vendo, né? É o desejo, né? Tem que despertar o homem de desejo em nós, o ser humano de desejo. A partir daí o caminho vai se fazer. Nós vamos encontrar os bons livros, vamos encontrar pessoas que já estão um pouco mais avançadas, são nossos irmãos mais velhos, não são nossos mestres. Vamos olhar com esse cuidado do Ocidente. Claro que eles podem, né? No Oriente eles não têm esse medo, eles vão chamar de, né? É o guru, é o lama, que é incontestavelmente alguém que pode ser o mestre, mas no Ocidente nós não podemos ter, esses conceitos são perigosos, não vamos usá-los. Nós vamos alguém que está um pouco mais avançado, ou bastante mais avançado, que vamos trocar figurinhas. Né? E, então, esse caminho há muitas pessoas também no Ocidente que fizeram o caminho completo e estão aí entre nós, que precisa ter olhos para ver, né? Mas nós não precisamos nem de pessoas.
Nós temos esses grandes textos que passam ao fundamental, né? Temos o Plotino, temos o Zohar, né? Temos o Corpus Hermeticum, temos o Jacob Boehme, né? Olha, então, Américo, eu quero aproveitar esse momento, né? Nós vamos entrar nesse teu trabalho, porque o Américo falou naqueles poucos heróis que se contrapõem a essa tradição cartesiana materialista, né? Embora o termo cartesiano, coitado, Descartes não mereça, né? No que virou, né? Como sinônimo de materialismo e tudo, né? Mas essa tradição que despotencializou o sagrado, aqueles poucos heróis que se contrapõem a isso, o Américo é um deles, porque ele é proprietário da editora Polar. Você vem resgatando esses grandes textos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, desse seu trabalho e das obras que, olha, você que está nos assistindo, você tem que ter na sua biblioteca. Não pode faltar, porque ali você vai beber das águas claras, das águas vivas, como disseram Cristo, né? Da sabedoria perene, né? Fala um pouquinho do teu trabalho de resgatar todo esse arcabouço de conhecimento e dos livros que você está disponibilizando através da editora. Obrigado, Jamil. Obrigado, sim. O meu chamado, talvez principal, Jamil, nessa encarnação, foi a partir do momento que eu fui recuperando algumas memórias, né, desse conhecimento ancestral, sagrado, revelado, que está em todas as culturas, e vendo que o Brasil não tinha muitas dessas obras fundamentais, né, eu resolvi primeiro começar a traduzir e depois abrir uma editora para não depender de procurar editores que poderiam aceitar ou não, né, essas obras. E então eu traduzi e publiquei vários tratados do grande visionário alemão Jacob Boehme, né? Sim. Eu traduzi e publiquei pela Polar. O Boehme é um desses. O Corpus Hermético é outro. Né? Então, aí é essa que eu estava deixando, né? O creme de la creme, né? Estava deixando mais para o final. Fala dessa tradução aí, onde que você foi buscar? Eu, lá atrás, quando eu li primeiro, quando eu tinha acho que 25 anos, eu li a edição da Emos, aquela que tem aqui, né? Aquela que existia. Eu li e falei, puxa, é bom esse conteúdo aqui, mas a edição, infelizmente, não era boa, né? E como ela não era boa, eu li em francês, uma das edições que eu usei para fazer a minha tradução em 2019, né? Essa edição do Corpus Hermético recente, uma edição que foi uma tradução do século XIX, que ainda é muito boa, uma tradução para o francês. Quando eu li essa edição em francês, que eu vi a profundidade do que estava no Corpus Hermético e de uma maneira mais fácil para um público geral, né, Jamil, do que o Jacob Boehme. Essa foi também a intenção da Polar, Jamil, exatamente. Ser algo muito bem cuidado, o mais rigoroso possível, mas não acadêmico no sentido do academicismo, não pesado, porque é para ser para o grande público, no sentido de qualquer pessoa de boa vontade que quer compreender os mistérios da vida, seja ele acadêmico, não acadêmico, uma pessoa culta, não culta, não interessa. A alma está nesse desejo, a Polar ela quer oferecer para ela a possibilidade de sozinha atravessar para o conhecimento, né? E com rigor. Né? E aí eu fiz isso com o Corpus, porque depois que já o Plotino eu tinha feito 12 tratados, não existia nenhum dos 54 em português. Depois que eu tinha feito o Jacob Boehme, que não existia nada de Jacob Boehme. Tinha uma edição da Mork, mas eram trechos. Tá bom, mas ainda não era o Jacob Boehme mesmo, né? Não era a obra dele. Aí falei, agora é hora do Corpus, porque o Corpus também é a pedra fundamental para o Ocidente, e ele vai ajudar a redenção da cultura trágica da contemporaneidade. E aí eu peguei, então, o Festo Geri, né, que é um acadêmico, um dominicano, que fez uma tradução eruditíssima do Corpus Hermético na década de 1940, foi considerada, naquele momento, a melhor, mas, na verdade, ela é boa, mas ela tem um viés,
porque ele, infelizmente, não necessariamente pelo fato de ele ser um dominicano, um frade, né? Isso não necessariamente, mas ele tinha um viés que ele queria desqualificar o conteúdo do corpus, né? Então, a erudição dele não foi só para contribuir com o corpus, às vezes foi para prejudicar o conteúdo, né? E aí eu peguei mais 2 traduções muito boas para o inglês e 2 para o francês, e cotejei, comparei, depois peguei para o italiano, eu fui comparando também frase a frase, palavra a palavra, para extrair a maior clareza possível para o leitor brasileiro, com muito cuidado, né? Então, aí eu peguei esses 14 tratados principais, que são inquestionáveis, que estão nesse manuscrito que foi encontrado no século XV, mas que foi organizado no século X por Miguel Psello, e que depois foi entregue ao Cosme de Médici, que entregou para o Marcílio Ficino, que é o pai do Renascimento italiano, para que ele traduzisse, então, do grego para o latim. E daí começa Pico della Mirandola, Giordano Bruno, toda essa turma aí, toda essa turma, né, recebe daí e cria o Renascimento, e então há de novo uma vitalidade espiritual que chega na Europa, né, que depois as forças contrárias, infelizmente, né, Jamil, elas abafaram esse movimento e empurraram o Ocidente para o materialismo. Mas eu coloquei aqui também com uma introdução que dá um contexto histórico, o contexto onde aparece o corpus, alguns elementos do conteúdo do corpus, como a tradição hermética ela foi retransmitida, não tudo, claro, não dá para a gente esgotar essas informações, mas as várias vias de retransmissão da tradição hermética na Europa, desde o surgimento do corpus até o século XX, XXI, né? E depois também tem um glossário no final, e tem também o Asclépio, né? Como parte 2, um discurso de iniciação, que não estava nos 14 textos tratados que foram reunidos por Miguel Psello, mas foi traduzido para o latim no século II, III, e esse tratado ele influenciou, enquanto não surgiu no século XV o corpus com os seus 14 tratados. Esse discurso de iniciação atribuído a Hermes, ele influenciou uma intelectualidade da teologia cristã, influenciou muito. Então, o interesse pelo hermetismo ficou vivo dentro do cristianismo, mesmo na sua dimensão teológica, né? É verdade. E eu coloquei um trecho longo de um tratado que foi resgatado por Estobeu, né, que foi um erudito do século V, o Core Cosmou, a pupila do mundo. Eu coloquei como a última parte, a terceira parte do meu corpus hermético, dessa edição, né, que eu fiz, como a parte final, que também é belíssimo, né, é um diálogo entre Ísis e Horus, né, que show, revelando que a sabedoria divina. Olha, meu amigo, minha amiga do Realidade Fantástica, não sei se você acompanha, Américo, né? O Realidade, nós nos chamamos de conspiradores. O pessoal fica bravo quando eu falo isso, mas é porque nós estamos baseados num livrinho chamado A Conspiração Aquariana, né, da Mary Ferguson, que é justamente uma conspiração para quebrar toda essa cortina de ferro, né, que abafou todos esses desconhecimentos e trazer à luz. Então, você que é um conspirador do Realidade Fantástica, você tem que ter essa obra, o Corpus Hermético, e também conhecer o trabalho da Editora Polar. Sabe? É o que há de mais fino, é o que há de mais preciso em termos de tradução para nós aqui de língua portuguesa desses grandes textos, né, arcanos, sagrados, né, que nos remontam à mística, né, que é essa conexão que nós temos que fazer conosco mesmo e com o todo. Então, olha, América, eu não tenho como te agradecer por esse... É uma experiência, né? Quando a entrevista extrapola e se torna uma vivência, eu costumo dizer que virou uma experiência. Para quem acompanhou as nossas 2 entrevistas anteriores, vai perceber que nós fechamos um triângulo com você, porque nós tivemos uma entrevista com o Rabino Salton, que falou da Kabbalah,
depois com o Alberto Brum, que falou dos Templários da Academia de Toledo, dos tradutores, também resgatando um pouco do trabalho que eles fizeram, e você agora veio fechar com chave de ouro esse ciclo, né, dando um banho maravilhoso de sabedoria para nós. Eu não tenho como te agradecer, meu amigo. Que alegria para mim, Jamil, eu te agradeço também esse convite e essa nossa conversa que fluiu de uma maneira tão espontânea, né, tão plena, tão verdadeira, que também eu saio alimentado, né, e feliz. Acho que essa conspiração nossa, né, que é para, vamos dizer, desmascarar aqueles que conspiram contra a sabedoria perene, contra a iluminação das almas, né? Contra a redenção verdadeira da natureza humana a partir do conhecimento sagrado e imemorial, né? Então a gente conspira para esse bem mais sagrado e a gente tenta mostrar que há forças que são conspiradoras no sentido negativo, né? Que tentam impedir que essa verdade que esteve presente nas grandes civilizações, ela esteja presente também na nossa, né? Então, mas você sabe, Américo, isso que você está falando é tão sério, e a gente sabe que essa conspiração negativa, ela acompanha quase que a história da humanidade, sempre quando tem uma tentativa de renascimento da filosofia perene, vem a força contrária, né? E uma das formas, se sabe que contemporaneamente dela fazer isso, é muitas vezes despotencializar através de temas, sensacionalizar esses temas, sabe? Então a pessoa compra aquele livrinho lá, o Caibalion, e acha que já está sabendo da sabedoria hermética, começa a dar aula, começa a dar curso, né? Faz vídeos sensacionalistas no YouTube, o Caibalion, descubra os segredos, e essa é uma outra forma. Então a Realidade Fantástica tem esse compromisso, eu sempre digo aqui, você tem um compromisso de aprender, de forma séria e fundamentada. E você é uma dessas pessoas que está nos proporcionando isso. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Olha, eu coloquei os teus dados aí, coloquei os dados da editora, para que todas as pessoas possam acessar, né? Convido vocês a conhecerem o trabalho da Polar, né? Contactar o Sommer, irmão, uma pessoa maravilhosa, e você tem uma calma que vai nos contaminando no bom sentido e vai nos envolvendo, sabe, Américo, que é reflexo dessa tua caminhada, dessa tua busca. Alguma coisa muito importante você já conquistou, com certeza. Obrigado, meu irmão. Obrigado, amigo. Até breve. Um grande abraço. Um abraço a todos que estão acompanhando essa nossa conversa, que me deixa também muito, muito feliz. Maravilha. Maravilhoso. Obrigado você, querido. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, né? Escreve aí o que você achou da entrevista, se você vai adquirir o Corpus Hermético, e agora estudar o hermetismo realmente como ele tem que ser estudado. Se você já tem alguma noção do que é o hermetismo, já teve alguma experiência, a gente gosta de ler todos os comentários, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.